Bom, hoje é um dia muito especial, estamos no dia 27 de julho de 2017. Essa residência aqui faz parte da tua história, da tua vida, com certeza, Vitor Renaud Henning. Momento de reverenciar a história, passa um filme na sua cabeça aqui também, né? Passa. Eu acho que assim as questões históricas sempre tiveram presentes na minha vida, através principalmente da minha mãe, mas desde a infância. Então é como se eu tivesse realmente vivido em todo aquele passado dos Renaud e Brusque, e agora eu tomando um papel nesse contexto, né, digamos nessa cadeia de acontecimentos, é muito interessante, é fantástico. Até porque a gente precisa propagar a história, né? A história não veio para ser esquecida. Lamentavelmente, a gente vê um Brasil que não valoriza a história, né? A gente não quer criticar Brusque, mas o Brasil todo não cultua a história. É lamentável isso. E a gente vê uma preocupação maior em Blumenau, por exemplo. Ela é diferente essa valorização, né? E a gente vê hoje em Brusque casas antigas, essa história viva da cidade, um pouco, não vou dizer abandonada 100%, mas um pouco esquecida. Olha, o que eu posso dizer é que a força da história pode nos impulsionar em direção ao futuro da maneira certa, né? Com mais consciência, sabendo o que a gente quer fazer, e para uma sociedade mais feliz e mais interessante pode ser fundamental. Uma questão entre coisas boas acontecerem ou não. Agora, com relação ao cultivo e ao culto à história, né, eu fui surpreendido pelo interesse, né, nessa casa, interesse principalmente represado dentro da Unifeb, né, o que me deixou assim muito feliz. A consciência do valor histórico dessa casa é muito aguda lá dentro, né? Surpreendentemente, de modo que nossos interesses de fazer um projeto em comum convergiram rapidamente e em poucos meses a gente já está celebrando a assinatura de um documento e esse evento aqui de hoje. O nome Vila Renaud é para ficar? Eu acho que é o nome preferido, era o nome que minha mãe usava, que foi usado por muito tempo e é o mais bonito, é legal, vai ficar. Bom, desejo sorte, conte sempre com a gente, o nosso canal. Eu me sinto muito lisonjeado porque a gente registra, e afirmo isso com muita humildade, a gente registra a história de Brusque, das pessoas de Brusque. Eu acho que Brusque tem muito interesse na sua história, a minha impressão é essa. É isso aí. Fico muito feliz, um grande abraço ao Vitor, muita saúde, felicidade, e reverenciar o passado pra gente faz bem, tá? Com certeza, principalmente nos momentos de festa, aí que fica mais intenso. Um abraço ao Vitor Renaud Henning, para todos nós, daqui a pouco eu volto. Magnífico reitor Guinter Lothar Pest, momento de alegria, estava conversando com o Vitor agora, de reverenciar a história, valorizar a história para a gente ter um futuro e um presente mais verdadeiro, né? É verdade. Eu sempre digo, a gente não pode construir um futuro sem conhecer o nosso passado, né? E o Vitor está nos concebendo, né? Esse processo começou lá em 2011, na primeira visita que nós tivemos com carinhosamente Bia Renaud, era assim que ela gostaria de ser tratada na época, e nós começamos aí um relacionamento em relação a como preservar todo esse acervo histórico que não só o acervo histórico, mas também de bens e móveis dessa residência. Cada canto tem uma história para contar, e aqui está impregnado o pioneirismo industrial da indústria têxtil do sul do Brasil. Tudo começou aqui? Santa Catarina, com certeza, foi o pioneirismo, digamos assim, não tem como não ser essa expressão. Pioneirismo puro, representado através do empresário, do industrial da época, que se estabelece numa região e faz transformar em realidade uma grande indústria. Então, nós estamos muito contentes, a Unifeb podendo ser uma das articuladoras em termos de preservar a história da nossa cidade, da nossa região, e de uma indústria que é a indústria têxtil, que ainda continua sendo de extrema importância para a nossa economia. Então, esse processo iniciou-se lá em 2011, em determinado momento a Bia teve problemas de saúde, interrompemos, e para nossa surpresa, então, o Vitor nos procura e nós continuamos. Hoje já estamos com 8 linhas de atuação
estão preservando todo esse acervo e esperamos poder transformar tudo isso num grande museu digital e quem sabe, por que não, em outro momento até físico, porque aqui está representado a história de Brusque, né? E nós, como uma instituição comunitária, gostaríamos que isso realmente, e vamos ter que, né, um trabalho árduo, contínuo, longo, tentar preservar tudo isso. Poucas cidades no nosso país têm o privilégio de possuir, eu considero uma pedra preciosa em termos de acervo histórico, como nós aqui podemos presenciar. Uma palavra, o magnífico reitor Guenther Lothar Pest, um momento único para a gente reverenciar nossa história, essa residência aqui que faz parte da própria história da nossa cidade de Brusque. Uma ligação e um caminho com a assinatura da Unifeb, a nossa universidade comunitária. Valorizando o passado e o nosso presente e, é claro, buscando um futuro melhor para todos nós. Daqui a pouco a gente volta. Bom, a gente vai estar registrando a presença aqui do nosso vice-prefeito, Arivec, nosso prefeito da cidade de Brusque, Jonas. É um momento único para a gente reverenciar a história, é um momento único para a gente vislumbrar e valorizar o passado, né? É um momento histórico para Brusque. Eu acho que aqui morou o cônsul, né? Aqui morou a história da família Renault, que tanto construiu essa cidade de Brusque. Eu acho que é um momento histórico para a nossa cidade e que possamos, o mais rápido possível, abri-la para a comunidade possa visitá-la e ser mais um patrimônio histórico da nossa cidade a ser visitado. Agora, uma coisa que a gente vê no mundo todo, na Europa, tudo, né? Essa valorização do passado, até com a busca, né? E as pessoas visitar, conhecer a história da cidade, né? E essa casa, com certeza, é um caminho para a gente valorizar até o turismo, né? Realmente essa casa é para valorizar o turismo e tem uma história importante, porque aqui começou a economia de Brusque industrial, berço da aviação catarinense. A Renault foi o berço da aviação catarinense. Isso muito me alegra estar aqui esta noite, né, inaugurando o tombamento dessa casa aqui, para que fique o marco da história do berço da aviação catarinense, porque aqui morou os fundadores, os patriarcas da fábrica Renault, que tinha em Nova Trento, tinha aqui na 1º de Maio, tinha loja no centro da cidade, tinha em Itajaí, tinha em outras cidades de Brusque, da região aqui, tinha lojas e comércio. Então eu acho muito importante esse tombamento aqui e eu acho que é uma satisfação para nós como prefeito e o Arivec como vice nesse momento, estarmos presentes nessa reunião aqui essa noite, nesse evento. Valorizando a nossa história, né? Nosso muito obrigado ao vice-prefeito Arivec, ao nosso prefeito Jonas, né? Oscar Paegli. Esse momento único da gente valorizar o passado, mas olhando para um futuro para todos nós. Quem tem passado tem um futuro melhor e um presente. Um grande abraço pela entrevista, né? Ao prefeito, ao vice-prefeito e ao prefeito. E a gente continua registrando a nossa história, a história de Brusque, para todos nós, aqui no Canal X, no tvcanalx.com. Pró-reitora Gineia Pereira Beta, né? Fala para nós desses projetos, essa casa que tanta história, é um glamour estar aqui, né? A gente está pisando em solo, que tudo começou a indústria aqui, né? O berço da aviação catarinense. Então, eu queria perguntar dos projetos, né, que a Unifeb está trazendo. Hoje um dia muito importante para a nossa história, para o nosso presente e, é claro, para o nosso futuro. Certamente é uma noite histórica hoje, né? E vai ficar para a história realmente. Embora o termo de convênio, né, com o filho da Maria Luísa Renault será assinado hoje à noite, nós iniciamos já os nossos projetos muito antes, né? Iniciamos então no início desse ano. Nós temos 6 professores e 6 acadêmicos hoje trabalhando especificamente na preservação da documentação e dos móveis que tem então nessa edificação. É realmente a história da cidade de Brusque, né? Não tem como nós trabalharmos a história da família Renault somente, né? Ela se funde com a história da cidade. Nós temos aqui importantes documentos, nós temos negativos de vidro do século XIX, né? São imagens da cidade que nós sim, como universidade comunitária, temos sim essa responsabilidade de preservar essa documentação, de preservar todos esses móveis, né? Então nós estamos com essa equipe de professores multidisciplinares realmente para buscando preservar toda essa documentação. O nosso objetivo maior
é disponibilizar para a comunidade. Inicialmente nós vamos disponibilizar para a comunidade científica, mas para a comunidade em geral. É claro que nós gostaríamos de abrir para um museu físico, mas infelizmente, né, isso é a longo prazo. É uma edificação que pertence a uma família ainda, não é pública, então nós vamos trabalhar com essa família na disponibilização, né, de todo esse acervo. Mas nós pretendemos abrir como museu virtual interativo. Nós estamos utilizando toda uma tecnologia de realidade aumentada, transformando a edificação em 3D, fotografando todos os objetos, buscando a memória de cada um, para então disponibilizar para a comunidade. Vai ser uma viagem, eu já estou viajando aqui nas imagens. É emocionante, assim, nós entramos na história, entrar nessa casa é entrar na história. A poltrona que o cônsul utilizou, né, os móveis que ainda estão nas imagens de 1935, 1940, né, eles estão intocáveis, assim, estão intactos. É uma história viva, hoje, 2017. E quem sabe lá, um dia a gente vai ter aquilo que acontece na Europa, nos Estados Unidos, né? Valorizar o passado com visitação pública, né? Física, né? Isso, de repente, pode até acontecer um dia, né? Esperamos. Um abraço à professora Edineia, que é a pró-reitora de ensino. É a Unifeb, fazendo parte da história da nossa cidade, valorizando a comunidade, que ela é uma comunitária, né? Integrando a nossa comunidade nesse trabalho tão bacana de resgate histórico, para a gente ter um presente e, é claro, um futuro melhor para todos nós. Um grande abraço, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Senhoras e senhores, boa noite. Em seus praticamente 150 anos de história, Brusque se consolidou como polo industrial e têxtil no estado. Tudo isso somente foi possível devido à dedicação de inúmeras mãos que se envolveram e conduziram esse processo. Entre os importantes nomes da história municipal está o do cônsul Carlos Renault, que teve trajetória ascendente a partir de sua chegada em Santa Catarina em 1882 e foi o fundador da primeira e principal indústria têxtil do município. Os registros históricos da evolução têxtil e do desenvolvimento socioeconômico de Brusque permanecem preservados na Casa Renault, que foi lar do cônsul e de seus familiares. Mais recentemente, a casa abrigou sua terceira neta, Maria Luísa Renault, mais conhecida como Bia Renault, que faleceu em janeiro deste ano. Antes de morrer, Bia pediu ao filho, Vitor Renault Hering, que preservasse e disponibilizasse à comunidade todo o registro histórico catalogado no acervo familiar, em parceria com o Centro Universitário de Brusque Unifeb. Por isso, hoje, a Unifeb e Vitor Renault formalizam a assinatura do projeto Vila Renault, fazendo e valorizando a história, que tem como objetivo preservar documentos históricos, registros, negativos de fotos, mobília e construção da casa historicamente mais importante de Brusque. Boa noite a todos. Para nós é um prazer, uma honra tê-los conosco nessa noite. Uma noite histórica, também muito emocionante. É a realização de um sonho não só da Unifeb, mas eu tenho certeza que de toda a nossa Brusque região. Eu gostaria de convidar para ficar aqui à frente comigo o senhor Vitor Renault Hering. Acho que é um projeto nosso, Unifeb, família Renault, em nome do Vitor, aqui representando. Inicialmente, por que será essa casa, foi colocado agora pela Luana, que é a casa mais importante da cidade de Brusque, historicamente ela é a casa mais importante da cidade de Brusque. Aqui não está somente a história da família Renault, do cônsul Carlos Renault. Aqui está a história da nossa cidade. Aqui nós temos documentos muito importantes, documentos da cidade de Brusque. E a história da família Renault, ela se funde com a história da cidade. E para nós vai ser um prazer, então, trazer à tona tudo isso e disponibilizar para toda a Brusque essa história. Sejam bem-vindos. Assim como a Edineia e outros professores, eu também estou envolvida nesse projeto. É algo muito gratificante. Essas coisas, elas não têm preço, Não há valor que as quantifique. São coisas que não se faz por nós, se faz pelo todo, se faz pela comunidade, se faz pela posteridade.
Antes de chamar os colegas, eu quero dizer que nós temos esperança de que esse ato, essa experiência, ela sirva também de exemplo e de impulso para outras ações semelhantes, visto que na região onde vivemos, isso são experiências quase inóspitas, ou seja, quase nada se vê. Existem uns ou os outros guerreiros que lutam sozinhos nessa preservação. Mas isso é um patrimônio coletivo e, ela é uma responsabilidade coletiva também. Não podemos delegar a poucas mãos esse esforço, né? Aquilo que é da gente nós temos que cuidar. E não é nada mais do que uma obrigação. Tá? Então, o que a Bia fez, os que vieram antes dela, o que fizeram, o que o Vitor faz, o que nós fazemos, isso não é mais do que uma obrigação. Enquanto pessoas, nós somos uma coletividade e temos que ter responsabilidade por ela. Tá? Então, nós não mediremos esforços. Hoje são 6 professores envolvidos diretamente, 6 acadêmicos envolvidos diretamente, e toda uma instituição que por trás disso, e uma família também. Né? Então, é muito bom quando a gente vê uma família tendo sucessão nos seus atos, nos seus desejos, ainda que isso não esteja escrito. Porque eu tenho certeza que a Bia não escreveu para o Vitor: filho, faça isso. Mas foi uma manifestação de vontade que ele segue. Né? Então, nem sempre precisa estar escrito. De forma que nós já estamos trabalhando nessa casa há meio ano, pouco mais até, e agora é que vai se consumar o ato formal que é necessário para uma instituição como a Unifeb, principalmente, para resguardar os interesses de uma comunidade. Existem recursos envolvidos também, né? Existe uma responsabilidade em cima da execução desses recursos. Então, hoje nós vamos formalizar, mas que fique bem claro, esse é um trabalho que não... Ele é um trabalho público, para a coletividade e para a posteridade. Então, eu acho que é um momento único, mágico, muito importante, que vai ficar gravado em nossas almas e nas almas dos nossos filhos e netos, que um dia vão poder contar essa história. Né? Satisfação para nós, do curso de arquitetura, a nossa equipe toda que está trabalhando aqui, os professores envolvidos, além da gente que está trabalhando aqui, nós estamos trazendo outros professores para desenvolver os temas, as suas disciplinas com os acadêmicos, né? Desejamos ampliar esse tipo de interação, porque aqui é uma aula concreta, né, de aprendizado, de desenvolvimento de conhecimento no campo da arquitetura. Saímos do campo da teoria ou dos exercícios para fazer um exercício, uma atividade prática que tem uma consequência, um resultado muito significativo na questão da memória coletiva, né? A questão do patrimônio. O assunto que nos traz aqui é aplicar todos os conhecimentos que desenvolvemos com os nossos acadêmicos, de modo que tenha esse resultado fantástico, um grande desafio para todos nós. O edifício por si só já tem um tamanho significativo, e todos os detalhes, a qualidade de elementos que nos traz essa história a ser contada no âmbito da arquitetura. Bem-vindos, né, à casa. Eu acho que muitos gostariam de conhecer, uma curiosidade latente, e então ela vai se abrindo para uma relação mais integral com a cidade. Eu acho isso muito legal. Da minha mãe aprendi também não só conceitos de história, mas a graça da história, um encantamento com o passado, algumas situações do passado. Isso é uma mágica a qual eu fui exposto durante a minha infância, e que então me deixou em contato com os meus antepassados e todas aquelas circunstâncias do ponto de vista da família, de quem estava ali dentro, mas sempre com essa magia, essa graça. Então, sim, eu gostaria de dar prosseguimento ao que minha mãe fazia, não sabia como, mas quando eu entrei em contato, então, com os professores da Unifeb,
com o reitor, eu percebi que eles sabiam como fazer. Eu queria fazer e eles sabiam como. Então nossos interesses convergiram de uma maneira fantástica, rápida. Em pouco mais de 6 meses já estamos aqui juntos e vamos assinar um documento importante. Outra coisa que eu queria muito fazer era que a casa tivesse vida, isso é, que viessem pessoas aqui com interesse, com curiosidade, estudando também. Acho fantástico, assim, já fiquei observando como os projetos transcorrem aqui dentro, o nível de detalhes, tudo isso é maravilhoso e me deixa muito feliz porque isso vivifica a casa. E então estou muito satisfeito também por perceber que Brusque tem essa capacidade, essa reflexividade, esse interesse, esse preparo, e fico muito impressionado. Ficamos amigos, fiquei amigo dos professores, uma situação sensacional. Então agradeço de novo a presença de vocês. Vamos aproveitar e conhecer a casa, né? Senhor Evaldo Ristoff, representando o governo estadual. Dr. Jonas Oscar Pagli, prefeito municipal de Brusque. Dr. Vitor Renaud Hering, um grande pesquisador, por sinal. Nosso parceiro, representando a família. Ao cumprimentá-los, o faço às demais autoridades já mencionadas pelo protocolo. Senhoras, senhores, profissionais da imprensa, boa noite. Agradeço a presença de todos, em especial a equipe envolvida nesse projeto, pois se trata não apenas de preservação de bens, móveis e documentos históricos, mas sim de retratar um período da história da cidade de Brusque e o pioneirismo da indústria têxtil no sul do Brasil. Manifestamos e registramos ainda o nosso eterno respeito e reconhecimento à professora doutora Maria Luísa Renaud, que nos deixou no início deste ano e que aprendemos a admirá-la desde o primeiro encontro que tivemos no ano de 2011. Quando a Bia, assim ela queria ser tratada, nos procurou, percebemos que o seu sonho era um sonho a ser compartilhado com mais pessoas. Imediatamente iniciamos os procedimentos necessários para transformar aquele sonho individual em um projeto real a ser disponibilizado para uma coletividade, ou seja, a nossa comunidade. A partir de então, a Unifeb não mediu esforços para, gradativamente, atuar e desencadear ações para preservar este grande e importante acervo, que consideramos ser um verdadeiro tesouro histórico. Agradeço ao Vitor, que da mesma forma que sua mãe, reiterou a confiança na nossa Unifeb. Somos uma instituição comunitária, com vocação no desenvolvimento de seres humanos melhores, e comprometidos com a qualidade de vida de sua comunidade. Portanto, não vamos decepcioná-los.